Não entra, não. Ok, pessoal? Então vamos dar continuidade aí, né? Lembrando que essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar posteriormente para vocês, viu? Depois eu passo o link para vocês. Caso alguém aí esteja com dificuldade de assistir, a internet está instável, aí depois eu procuro passar o link aí para vocês. Eu posso ativar bem seu microfone? Sim, você falando vai ver. Tem uma demorazinha aí, galera, mas é porque realmente aquela era a parte 1, tá? Só mudando o slide aqui. Pergunta se ainda tem. Então vamos lá. Os tipos de fornecimento de energia elétrica. Seus limites e os valores de tensão podem ser diferentes, conforme a região. Essas informações são obtidas com a companhia de eletricidade de sua cidade. Os exemplos citados a seguir são meramente ilustrativos e não devem ser utilizados como referência. Tá? Consulte sempre a companhia de eletricidade local antes de começar o projeto de sua instalação. Pessoal, obviamente que a prática vai dar um suporte maior nesse assunto que nós vamos tratar aqui agora, mas sempre que a gente for numa cidade nova, eu estou indo para Vitória da Conquista, é bom você buscar saber as informações, qual é a tensão de energia que é trabalhada naquela cidade, tá? Se ela é monofásica, 220, se ela é 110, né? É bom procurar saber isso, tá? Estou indo em Bom Jesus da Lapa, lá, como é que é lá? Lá é só 110, ou também é 220, tá? Justamente para você não correr a queima de equipamento. Às vezes a pessoa leva um equipamento, chega lá, coloca na tomada e já vai queimando, ok? E para nós, profissionais dessa área, é importante nós saber disso, trabalhando na parte de eletrotécnica, justamente para ter o suporte no serviço que nós vamos realizar. Entender se ali é trifásico 220 ou trifásico 380. Nós vamos ver mais adiante aqui novamente que numa localidade que for trifásico 220, o monofásico entre fase e neutro vai ser 110. E quando a cidade, aquela região for trifásico 380, o monofásico entre fase e neutro vai ser 220 volts. Sejão, e se na cidade que o monofásico é 110 volts, eu tiver lá um equipamento, um ar-condicionado, e eu tiver que ligar e ele for 220 volts, como é que eu faço? Aí entra um cenário que você vai ter que utilizar naquela cidade uma ligação bifásica, entre duas fases. E aí você vai conseguir atingir a tensão de 220 volts. Tem um slide mais adiante, nós vamos abordar melhor esse assunto. Galera, por favor, por gentileza, vamos desativar aí o microfone, viu? Daqui a pouquinho eu abro para vocês aí fazer alguns questionamentos. Então, os valores de tensão dependem do tipo de ligação feita pela concessionária no transformador
de distribuição secundária de média para baixa tensão. Esse transformador que fica ali próximo da nossa residência, próximo das indústrias, tá? No nosso bairro. Estas são as possíveis ligações e suas respectivas tensões. Ligação em triângulo, tensão entre fase e neutro de 110 volts e entre fase e fase 220 volts. Por exemplo, então, numa cidade como Bom Jesus da Lapa, por exemplo, a saída do transformador, a ligação é em triângulo. Já em Caetité, um exemplo, seria a ligação em estrela. Tensão entre fase e neutro de 127 e entre fase e fase 220. Desculpa, acabei me equivocando aqui. Tá? Toda vez que a Acabei gente me vai, equivocando eu aqui. vou lá. Toda vez que a gente vai, aquele povo lá. É chato. Vou dar andamento no slide, depois eu reparo esse erro meu aí. Monofásico, feito a 2 fios. Fase neutro, com tensão de 110 volts e 127 volts ou 220. Normalmente utilizado nos casos em que a potência ativa total da instalação é inferior a 12 kW. 12 kW. Trifásico, feito a 3 fios, 2 fases e um neutro, com tensão de 110 ou 127 entre fase e neutro e 220 entre fase e fase. Normalmente é utilizado no caso em que a potência total da instalação é maior que 12 kW e superior a 25 kW. É o mais utilizado em instalações residenciais. Trifásico, feito a 4 fios, 3 fases e um neutro, com tensão de 110 ou 127 volts entre fase e neutro e 220 entre fase e fase. Normalmente é utilizado nos casos em que a potência é maior que 25 kW, inferior a 75 kW, ou quando houver motores trifásicos ligados à instalação. Então, era essa parte aqui que eu estava fazendo o relato, pessoal. Você veja que está aqui um instrumento de medição, né? Vamos chamar de voltímetro, nesse caso, tensão alternada. Ele puxou lá de cima, lá, ó. Vamos puxar aqui, ó. Uma fase 1, tá vendo? Que hora foi aquela hora que você passou lá em casa? Embaixo, ele puxou do neutro. 127. Que hora você passou lá em casa? Okay? Então, nesse lugar aqui, a gente já pode chegar na conclusão que o trifásico é 220. Você está no chamado de vídeo, mas quem aqui no Zoom? Não, sim, mas Pronto, pessoal. Deu uma queda na rede, mas parece que retornou agora, hein? Diz o colega aí que o microfone dele está aberto. O microfone está. Não, os dois estão falando. Um momentinho aí, pessoal. Deixa eu abrir o slide novamente aqui, viu? Deixa eu habilitar aqui. Ô, pessoal, desculpa aí, teve um contratempo. Isso aí faz parte, são ossos do ofício, faz parte, tranquilo? Então vamos dar sequência aí. Então, como a gente estava citando, pessoal, está aqui o sistema de fornecimento, ok?
Vamos fazer uma análise aqui desse sistema de fornecimento. Eu não sei onde eu parei, então eu vou retornar do início, tá? Se a gente analisar esse instrumento de medição aqui, isso aqui é um voltímetro. Medição e tensão alternada, ok? Está batendo aqui na medição 127 volts. Ele está pegando de uma fase, fase 1, e também está pegando do neutro, entre fase e neutro. E está encontrando, então, a medida de 127 volts. Então, o que que a gente pode entender aqui? É um sistema monofásico, consequentemente encontrou 127 volts. Logo, o trifásico nós podemos interpretar que é 220 volts trifásico. Quando ele for 220 volts trifásico, entre fase e neutro, você vai encontrar a medida de 127 volts. Ok? E entre fase e fase, pessoal, tá aqui, ó, qualquer uma das fases e vice-versa, você vai encontrar a medida entre fases de 220 volts. Ou seja, monofásico, 127, bifásico 220 e trifásico 220 volts, tá? Agora, se nesse local aqui, onde é que está batendo o monofásico 127, fosse 220 volts, aí no bifásico, entre fase e fase, seria 380 volts, e o trifásico nessa região, 380 volts. Gravem essa informação, aprendam. Isso certamente vai cair em concurso que vocês fizerem na vida, tá? Então, aprendam isso. Quando o trifásico for 220 volts, o monofásico vai bater 127, entre fase e neutro. Se o trifásico for 380 volts, entre fase e neutro vai bater 220 volts. Beleza? Vamos dar sequência aí. Quando uso monofásico, bifásico e trifásico, é um questionamento. Primeiro caso, quando tiver cargas especiais, tá? Se você tem um monofásico 127 volts e quer instalar um ar-condicionado 220, por exemplo, nesse caso, seu sistema deve ser bifásico 220. Você vai ter que fazer a ligação entre duas fases. Se a rede for monofásica 220 volts, em princípio, deve verificar apenas as cargas instaladas. Ou seja, quantos ar-condicionados que tem naquela rede se suporta mais um, tá? Aí você fala, é só mais um, não tem problema nenhum. Às vezes, esse que você vai instalar agora é o que vai extrapolar o limite da rede e aí vai virar, então, as consequências, tá? Não vamos subestimar a arquitetura da nossa instalação elétrica, não. Se for um motor trifásico a ser instalado, deve ter um atendimento trifásico, tá? Muito cuidado, pessoal, porque às vezes a gente faz a aquisição de um motor. Ah, eu comprei um motor no Mercado Livre, o motor veio lá de São Paulo, por exemplo. Muitas das vezes, as regiões em São Paulo, o trifásico lá é 220 volts. Aí esse motor chega aqui para nós em Caetité, a nossa rede trifásica em Caetité é 380. Então, nós temos que modificar o fechamento desse motor elétrico para fazer a ligação ali em Caetité, ok? Então, a gente tem que fazer essa análise. E esse conteúdo nós vamos ver lá na aula de comandos elétricos, ok? Fechamento de motores de indução elétrica trifásica. Então, tá aí um slidezinho sobre como é que chega aí na nossa residência a energia elétrica, ok? O ramal de serviço. E da rede ali de alta tensão, após o transformador, vai puxar ali a energia elétrica até o quadro geral ali da nossa residência, ok? Chamado de padrão, ok? Medidor, ponto de entrega da energia, as normas técnicas de instalação do padrão de entrada, assim como outras informações desse tipo,
devem ser obtidas na agência local da companhia de eletricidade. Então, assim, tem que entrar no site da Coelba, tudo bonitinho, ver qual é a normatização que eles estão pedindo. Essa norma é a mesma da Coelba, a normatização deles, foram alteradas diversas vezes nos últimos anos, ok? Você pode ver que os tipos de padrão foram sendo alterados, remanejados. Então, tem que estar atento ali à solicitação dele para não chegar na hora de fazer a ligação da energia e ter alguma coisa que está errada, eles vão pedir para poder corrigir também, tá? Com o padrão de entrada feito e o medidor e o ramal de serviço ligados, a energia elétrica fornecida pela concessionária estará disponível e poderá ser utilizada. Projeto. Alguns conceitos básicos sobre tensão, corrente e potência elétrica são necessários para determinados o valor da corrente de projeto. Então, aí vamos ver esse... Considere o pequeno circuito elétrico abaixo. Então, vamos considerar aqui, tem a entrada de energia elétrica. Esse exemplo aqui que ele colocou foi um dispositivo DR, diferencial residual. Depois vamos fazer uma práticazinha lá com ele, ok? Nossa aula prática. Possivelmente, pessoal, semana que vem a nossa aula será, se Deus quiser, presencial na sexta-feira, viu? Não faltem, ok? Essa informação é para quem está assistindo essa aula online, aqui ao vivo, viu? Os que depois vão assistir elas aí no YouTube, considere essa informação. Então, entrada de energia elétrica no dispositivo DR, vamos fazer uma prática com ele. Então, aqui possivelmente vai ter um N de neutro, alimentação do neutro, e aqui a alimentação da fase. O que esse dispositivo faz? Ele identifica a quantidade de energia que entrou pela fase, a corrente elétrica, ela tem que percorrer o circuito e retornar pelo neutro. Então, é uma sominha fácil. Se entrou uma pé de corrente, tem que sair quanto aqui? Uma pé de corrente. Se entrou uma pé de corrente, tiver um curto-circuito, ou se tiver uma fuga por aterramento, vamos dizer que entrou 2 amperes, mas só voltou 1,5, ou então 1, ele vai desarmar, porque a conta não bateu. 2 menos 2 é 0. Se tiver uma diferençazinha, ele vai desarmar. Ele vai entender que tem um curto-circuito ou uma fuga para o aterramento, ok? Então, a corrente vem, passa pelo circuito, alimenta o circuito, acende a lâmpada e retorna para o neutro. A diferença de potencial, considerada como U, o I representa a corrente elétrica, e o U, a diferença de potencial, também conhecida como tensão elétrica, ok? Esse circuito pode representar de maneira simplificada a instalação elétrica de uma residência. O circuito está ligado à rede em 110 volts. E uma lâmpada R é utilizada como carga. No circuito, a rede fornece a força necessária para que os elétrons contidos na lâmpada e nos fios se movimentem de forma ordenada. A esse movimento ordenado dos elétrons, damos o nome de corrente elétrica. E a força que impulsiona é chamada de tensão, representada em U, pela letra U. A lâmpada possui uma resistência ao movimento dos elétrons. Quando a corrente I passa pela lâmpada R, temos uma tensão U como resultado do produto delas. Aí está aí a formulazinha representada, né? U é igual a R multiplicado por I. U é medida em volts, I é medida em amperes, R é medida em ohms. Pessoal, veja bem, essa fórmula aí que está representada e a de potência, P é igual a I vezes U, P de potência, I de corrente, U de tensão, são indispensáveis, a minha maneira de ver, para vocês que vão atuar na área de elétrica, ok? Para mim, são as duas fórmulas-chave. Essas vocês têm que saber a todo custo. As demais advêm dessas duas. É lógico que vai ter lá, da parte de eletromagnetismo e outros conceitos a mais, outras formas para vocês aprenderem. Agora, essas aqui, de uma forma genérica, são fundamentais e não dá para abrir mão, ok? Para compreendermos melhor a definição de potência elétrica,
Vamos adotar como exemplo a lâmpada. Ao ligarmos uma lâmpada à rede elétrica, ela se acende, transformando a corrente que passa pelo seu filamento em luz e em calor. Como a resistência R da lâmpada é constante, a intensidade do seu brilho, do seu calor, aumenta ou diminui conforme aumentamos ou diminuímos a corrente ou a tensão, tá? Então, ele faz algumas representações aqui. Se a R de resistência é igual a 5 ohms e tensão 110 volts, qual que é a corrente? Então, é só uma substituição de valores e ele vai achar o valor, né? Ele pegou a tensão, substituiu por 110, a resistência substituiu por 5 ohms, 110 dividido por 5 é igual a 22 amperes. Já aqui embaixo, a resistência é 5 ohms, a tensão 220 volts, tá? 220 volts no lugar de U, 5 ohms no lugar de R, 220 dividido por 5 igual 44 amperes, ok? Eu não sabia. Portanto, se a tensão sobre a lâmpada aumenta, a corrente aumenta proporcionalmente. E a intensidade de luz e de calor é resultado Da transformação. da transformação da potência elétrica em potência luminosa e em potência térmica. A potência elétrica P é diretamente proporcional à tensão U e à corrente I. Aí a fórmula que eu falei, né? P é igual a I vezes U, ou então P é igual a U vezes I. A mesma coisa, a ordem dos fatores não altera o produto. Como a tensão da lâmpada do exemplo pode ser escrita como U igual a RI, a potência absorvida por ela também pode ser escrita da seguinte maneira. Galera, não se espante com isso não, ele só fez uma substituição. Ele pegou P e substituiu o valor aqui, ok? Substituição de valores da fórmula. E depois acabou resultando P é igual a R vezes I ao quadrado. Então, nada mais do que ele pegou essa fórmula de U igual a RI, P é igual a I vezes U, e juntou as duas. Você não vê mais U aqui, ó, a tensão você não tem mais representada. Ok? Então, ele só fez a substituição de valores. Ó, U é igual a R vezes I. U, aqui, que está aqui no meio, ó, ele substituiu. Em vez de ele colocar U aqui embaixo, ele colocou o quê? R vezes I. Tá? Vou até pegar aqui, vou fazer um risco aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é o quê? Isso aqui é U, tá? Para vocês, às vezes, não se assustar aí, ok? Não se assombrar. Vou limpar aqui. Ô, rapaz, aprendi agora essa função aqui, que da hora. Viu? Então, vamos lá. Você é um produto da tensão e da corrente, sua unidade de medida é o volt-ampere. A essa potência dá-se o nome de potência aparente. Ela é composta de duas parcelas. Então, vamos lá. Vamos entender os diferentes tipos de potência existentes. Potência ativa, que é a parcela da potência aparente efetivamente transformada em potência mecânica, potência térmica e potência luminosa, e cuja unidade de medida é o watt. Então, essa potência ativa aqui a gente costuma dizer que é a potência que realmente nós utilizamos, ok? A potência reativa, que é a parcela da potência aparente transformada em campo magnético, necessário ao acionamento de dispositivos como motores, transformadores e reatores, e cuja unidade de medida é o volt-ampere reativo. Nos projetos de instalações elétricas residenciais, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e na potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para se entender o que é fator de potência. Então, como vimos anteriormente, a potência ativa representa a parcela da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica e luminosa. A essa parcela dá-se o nome de fator de potência. Tá? Então, potência aparente é igual a potência ativa mais potência reativa. Potência ativa é igual a fator de potência multiplicado pela potência aparente.
Em projetos de instalações residenciais, aplicam-se os seguintes valores de fator de potência para saber quanto a potência aparente foi transformada em potência ativa. Para vocês que tiverem dúvida nessa explicação, quando eu mandar o link dessa aula, eu vou procurar linkar junto com ele um vídeo explicativo e também ilustrativo para poder compreender melhor esses tipos de potência, potência ativa e potência reativa, ok? Então, se alguém tiver com dúvida, não está entendendo nada disso, não se preocupe não. Depois eu linko lá, vou postar esse vídeo e posto também um outro vídeo ilustrativo explicando melhor de uma forma ilustrativa, né, para compreendermos mais facilmente essa questão da potência aparente, potência ativa e a potência reativa. Em projetos e instalações residenciais, aplicam-se os seguintes valores de fator de potência para saber quanto da potência aparente foi transformada em potência ativa. Quadro 1, fator de potência. 1, para iluminação incandescente. Pessoal, sistemas resistivos geralmente usam 100% da potência a ele fornecida, ok? Então, o fator de potência é igual a 1, quer dizer o quê? Ele usa 100% daquela energia para ele fornecida. Sistema resistivo. Nós podemos pegar de exemplo chuveiro elétrico, torradeira, ferro elétrico. Todos esses citados são sistemas resistivos, que têm uma resistência. Cafeteira elétrica, que tem resistência. Então, todos esses aí, ó, utiliza 100% da energia dele fornecida. Para pontos de tomadas em circuitos independentes, o fator de potência coloca 0,8. Quer dizer, ele manda uma potência total, mas dessa potência total ele só vai usar uma parcela dela. Ele não consegue utilizar toda aquela potência. Uma parte vai ser dissipada em outra fonte de energia. Ok? Então, para pontos de tomada de circuitos independentes, 0,8. Para o circuito de distribuição, 0,95. Então, exemplo, potência aparente de pontos de tomada de circuitos independentes, 8.000 VA, volt-ampere, ok? Fator de potência utilizado, 0,8. Potência ativa de pontos de tomada de circuitos independentes, 8.000 VA vezes 0,8, ou seja, 6.400 watts. Isso aqui, em outro momento, a gente já teve a oportunidade de discutir. O watts é a potência ativa e o VA é a potência aparente, ok? Então, se vocês pegarem, por exemplo, lá, um transformador que tiver representado em VA, por exemplo, 1.000 VA, em potência ativa, ou seja, potência que de fato você vai utilizar dele, vai dar em média 750 watts, porque você não consegue utilizar toda aquela potência que ele lhe permite, tá? Uma parte dela é dissipada, por exemplo, no transformador, em forma de calor, ou perdida ali, perdida não, porque a energia não se perde, mas convertida em outra forma de energia, ok? Exemplo 2, potência ativa do circuito de distribuição, 9.500 watts. Fator de potência utilizado, 0,95. Potência aparente do circuito de distribuição, 9.500 watts, dividido por 0,95 igual a 10.000 volt-ampere. Novamente, eu repito, não se assombrem. Depois eu mando um vídeo lá que vocês vão compreender isso com mais facilidade. Então, a potência aparente, pessoal, ela é composta por duas parcelas. Ela é composta pela potência ativa, que é a parcela efetivamente transformada em potência mecânica, potência térmica, potência luminosa. Unidade de medida da potência ativa é o watt. Já a potência reativa é a outra parcela, que é transformada em campo magnético necessário ao funcionamento de motores, transformadores, reatores, etc. A unidade de medida da potência reativa é o volt-ampere reativo. Em projeto de instalação elétrica residencial, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para que se entenda o que é fator de potência. Como a gente já falou, né? A potência aparente é a potência total do sistema. E a potência ativa é a potência efetivamente utilizada pelo circuito, tá? Então, o que eu falei, em resumo aqui, ó, fator de potência
sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica térmica ou luminosa. A essa porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Nos projetos elétricos residenciais, desejando-se saber o quanto da potência aparente foi transformada em potência ativa, aplica-se os seguintes valores de potência, de fator de potência. 1 para iluminação, 0,8 para tomada de uso geral, ok? Enfim. Galera, chegando aqui agora no ponto que é calculado os circuitos, né? Então, a planta baixa, o que é uma planta baixa? O que é uma planta baixa? Ele pega um ambiente, vamos dizer que ele corta esse ambiente ao meio. Uma casa, por exemplo, ela corta a casa ao meio. Aí você olhando de cima para baixo, você vai ver representado os cômodos da casa. Isso é uma planta baixa, ok? Aí, por exemplo, nós vemos representados aí, ó, da parte de baixo para cima, da esquerda para a direita, dormitório 1, sala, banheiro, copa, dormitório 2, cozinha e área de serviço, tá? E as portas também, janelas representadas da planta baixa. Então, recomendações da ANBR 5410 para o levantamento de carga de iluminação. Então, assim, você tem que analisar. Vou fazer um levantamento de carga ali da instalação elétrica daquela casa. Tem que olhar a planta baixa, ter uma noção de como que é aquela residência, ou aquela indústria, ou o que seja que você vai dimensionar. E ter uma análise, segundo a ANBR 5410, de como que você vai dimensionar aquela instalação. Ok? Nessa aula aqui, o meu tempo de limite ali de vídeo já está extrapolando, eu não vou conseguir passar nesse momento todo o conteúdo que eu quero, que precisa ser passado nessa aula. Então, eu vou encerrar aqui agora essa aula, ok? E vou estar abrindo uma nova sessão dentro dos próximos 10 minutos, ok? Peço que vocês não saiam, só se for tomar água aí, alguma coisa rápida, e coisa aí de alguns minutinhos, vocês retornem daqui uns 10, no máximo 15 minutinhos, que eu vou salvar essa aula aqui, e a gente retorna para dar andamento. Porque se for dar um andamento aqui agora, eu só tenho 3 minutos restantes, não é o suficiente para eu trabalhar o conteúdo com tranquilidade, tá? Então, eu retornarei e nós fecharemos a aula no próximo vídeo, daqui uns 15 minutinhos, ok? Daqui a pouco a gente retorna.